Para começar o ano, vamos com um resumo e análise de Punch Drunk Love, ou Embriagado de Amor, o primeiro filme sério da carreira do Adam Sandler. O filme começa em uma espécie de galpão, onde vemos uma única mesa e um homem falando pelo telefone. Ele faz perguntas sobre uma promoção de uma marca que oferece uma certa quantidade de milhas por produto comprado, e diz que o prêmio que a promoção oferece não é viável para a quantidade de produtos que eles vendem, mas ele escuta um barulho e encerra a ligação. Quando ele vai para fora, acontece um acidente gravíssimo do nada e uma van laranja deixa um piano na rua. Ele, sem saber o que fazer, decide voltar para dentro. Ele atende mais uma ligação e mais uma vez decide sair. Ele fica olhando o piano, mas nisso chega um carro em direção a ele. Uma mulher desce e ele entra novamente, mas ela corre e chama ele. A mulher pergunta se ele trabalha no talher. Ele diz que não e que eles só abrem às 8 horas, então ela pergunta se pode deixar as chaves com ele até o talher abrir. Ele, todo sem jeito, finalmente diz que sim. Ela agradece e vai embora. Ele se esconde, espia um pouco e agora vemos ele olhando para o piano durante alguns segundos. Um caminhão passa interrompendo a cena e agora vemos ele carregando o piano e levando para sua oficina. Ele toca, mas percebe que não está funcionando. Ele mexe até conseguir tirar um som e toca durante um tempo, mas é interrompido pelo seu funcionário que abre a loja. Agora descobrimos que o seu nome é Barry e o funcionário pergunta a ele por que está vestindo um terno. Barry diz que achou interessante comprar um para o trabalho e depois decide mostrar o piano ao seu funcionário. Ele diz que acha que é um piano pequeno, ao que o seu funcionário responde que isso não é um piano, e pergunta por que ele está aí. Enquanto caminha para trás, o Barry simplesmente responde que não sabe. Agora vemos o Barry atendendo uns clientes. Descobrimos que ele trabalha com produtos industriais, mas é interrompido por uma ligação de sua irmã. Ela pergunta se ele vai ir para a festa de noite. Ele responde que sim e ela desliga. Barry volta com os clientes, mas volta a ser interrompido por uma ligação de sua irmã. Ele diz que está ocupado e que não pode conversar no momento. Ela pergunta se ele vai pra festa e ele responde que sim e ela desliga. Novamente com os clientes, o Barry mostra um produto novo e diz que o material é muito resistente. Faz uma demonstração, mas acaba quebrando. Ele fica sem graça e novamente uma ligação de sua irmã interrompe. Um dos clientes pergunta quantas irmãs ele tem e ele responde que tem 7. Agora, enquanto está lanchando, ele olha para o carro, vai até o mecânico e pergunta se o carro vai ficar bem. Ele responde que sim. Uma de suas irmãs, a Elizabeth, chega na oficina e abraça o Barry. Ela diz que tem uma amiga que é muito bonita e legal e que estava pensando em levar ela na festa que vai ter de noite, mas Barry responde que não acha isso uma boa ideia. Barry diz que vai ser muita tensão e que ele não gosta desse tipo de coisas. A irmã dele fica sem paciência e vai embora. Agora de noite, o Barry vai à festa, mas quando está entrando, escuta suas irmãs conversarem sobre ele, relembrando histórias quando criança e que elas achavam que ele era gay. Ele entra, abraça suas irmãs e depois vai cumprimentar os cunhados. Ele pergunta para Elizabeth se sua amiga está ali, ela responde que não e ele agradece aliviado. Enquanto estão servindo à mesa, suas irmãs continuam falando dele e ele fica desconfortável com a situação e do nada, ele quebra 3 vidros violentamente. Depois, ele chama um de seus cunhados para conversar em privado, pede desculpas pelo que fez e diz que precisa de ajuda com um problema pessoal que deixa ele muito inseguro. Seu cunhado não entende. O Barry diz que já que ele é médico, talvez poderia ajudá-lo. Ele responde que é só um dentista, mas que poderia ajudar a encontrar um psiquiatra. Mas Barry diz que esse não é o problema e revela que às vezes ele chora do nada. Barry começa a chorar e entra em um quarto deixando seu cunhado sem entender porra nenhuma. Bom, vamos lá. O que vemos até agora é que o Barry é um homem com muita dificuldade de interação social. Ele se enrola, fica desconfortável. Também ele cresceu em uma família com 7 irmãs, então com certeza ele teve uma infância complicada ao ser o único menino. Tanto que suas irmãs pensavam que ele era gay. Barry também sofre ataques de ira, com certeza causada pela ansiedade e pela pressão que sente pelas suas irmãs e pelo fato dele não conseguir se desenvolver bem socialmente. E como um pouco de contexto, esse filme foi escrito e dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que tem um estilo bem marcado e ele adora esses planos gerais com o personagem centralizado. E também conta com várias metáforas e simbologia dentro do filme que você vai ter que interpretar. Por outro lado, esse filme é um filme de 2002, uma época onde o Adam Sandler já estava consagrado como um ator de comédia. Mas esse filme não é de comédia, e talvez se você em algum momento chega a dar risada, eu acho que é muito mais pelo fato de que é o Adam Sandler que tá ali. Então vai te fazer lembrar um pouco dessa graça que ele tem, meio bobão e tal. Mas a verdade é que o filme te coloca em situações onde você talvez vai rir, mas não é com o objetivo de você achar engraçado, é pra você rir de nervoso, de se sentir desconfortável com aquela situação.
porque o personagem é extremamente atrapalhado e vai te gerar um sentimento de desconforto também. Agora o Barry está no supermercado procurando por aqueles produtos da promoção de milhas, mas fica comparando o preço até que ele encontra pudins e fica feliz como se tivesse descoberto algo. Em sua casa ele corta os cupons que vem no produto e enquanto faz isso, olha uma publicidade no jornal de uma linha telefônica de entretenimento adulto. Aquelas GP de telefone que existiam antigamente. Ele decide ligar e a atendente começa a pedir seus dados, nome, endereço, número do cartão, a porra toda. Ele fica desconfiado, mas aos poucos vai soltando os dados. Ele fica perguntando se é confidencial e a mulher diz que sim. Quando termina de falar todas as informações, ela diz que uma das garotas vai ligar pra ele. Passam alguns segundos e a ligação chega. Ele atende e começa a conversar com a Georgia. A ligação, claramente como o serviço já propõe, é em sentido 100% sexual, mas Barry parece querer conversar apenas. Conta sobre seu trabalho, inclusive diz ter uma namorada. Mas depois de uma ligação extremamente desconfortável, ele entra na onda da Georgia e depois vai dormir. De manhã, quando estava saindo para o trabalho, ela liga novamente e diz que queria falar com ele antes de sair. Ele fica meio sem jeito de responder e a Georgia pede dinheiro a ele, pois está passando por dificuldades. Ela pede $750, mas Barry diz que não tem como pagar isso. Georgia começa a ameaçar ele, dizendo que tem todas as suas informações e que vai correr atrás disso. Ele desliga a ligação e vai embora pro trabalho. Agora, em sua oficina, preocupado, ele começa a consertar aquele piano e depois liga para o banco pedindo ajuda com o seu cartão, dizendo que perdeu ele e depois achou. Novamente, é meio esquisito, né? E que acha que alguém poderia ter usado. Então ele pede que troquem o cartão. Sua irmã chega e está junto com aquela mulher do carro. Seu nome é Lina. Sua irmã diz que como elas estavam passando para buscar o carro, acharam boa ideia convidar ele para tomar um café da manhã, mas ele nega dizendo que tem que trabalhar. Enquanto isso, a mulher do telesexo continua ligando para ele. Agora, ela descobriu até o número de seu trabalho. Agora vai começar uma sequência de confusões terrível. Sua irmã começa a questionar ele, sai brava, a mulher continua extorquindo, a Lina fica para conversar um pouco e diz que viu uma foto de sua irmã onde ele aparece. Seus funcionários derrubam um monte de caixas, Barry pergunta para a Lina sobre o que ela trabalha, ela fala sobre uma viagem e ele diz que também estava pensando em viajar, mas que não sabe se vai poder realmente. A sua irmã volta, pergunta se ele vai ir tomar café de manhã com elas, ele diz que não, então as duas vão embora. Mas a Lina decide voltar e convida o Barry para jantar. Dessa vez, ele aceita. Do outro lado, temos o grupo criminal começando a caça pelo Barry, e vemos como o chefão dá todas as indicações. Barry e Lina estão no restaurante, eles conversam. Lina revela que na verdade, aquele dia o carro dela nem estava com defeito, ela apenas queria conhecer ele de alguma forma. Barry conta sobre a promoção das milhas e diz que descobriu um erro nos pudins, já que o pacote tem 4 pudins, mas o cupom vem em cada embalagem individual. Então é uma falha de marketing e diz que pode ser muito vantajoso para conseguir as milhas. Mas Lina troca de assunto falando sobre uma história que Elizabeth contou para ela de quando Barry era criança. Ele fica claramente alterado na hora, vai ao banheiro e ele simplesmente quebra tudo. Volta como se nada tivesse acontecido, mas o gerente expulsa ele de lá. Quando eles estão no carro, Lina pergunta o que aquele harmônio está fazendo em sua oficina. Barry não entende e ela fala que é o piano e se ele sabe tocar. Barry diz que sim, mas que não é nenhum especialista. Barry leva a Lina até seu apartamento e fica um pouco com ela, mas logo vai embora. Quando está na recepção, ela liga e diz que tinha vontade de beijá-lo. Então ele sobe novamente, meio perdido, pois não lembrava onde era o apartamento, até que ele encontra e beija a Lina. Barry volta para sua casa, mas é sequestrado pelos criminosos, que levam ele até um caixa eletrônico. Barry saca $500 e diz que não tem mais, e que na verdade isso é muito dinheiro para ele. Um deles dá um soco nele, Barry levanta e sai correndo. Os criminosos voltam a encontrar ele e dizem que não importa se ele foge, eles sabem o seu endereço. No dia seguinte, Barry está muito agitado. Ele conta o esquema dos pudins pro Lance e diz que estará fora 2 dias, pois ele vai viajar pro Havaí. Eles vão pro supermercado e compram todos os pudins que tem lá. Mas quando Barry liga para pegar as milhas, dizem para ele que demorará de 6 a 8 semanas para poder processar a promoção. Barry fica maluco e chora. Mesmo assim, ele decide ir. Ele realmente viaja pro Havaí, pois aquela viagem que a Lina tinha contado pra ele era justamente lá. Então ele liga através de um telefone público pra sua irmã perguntando o número da Lina. Depois ele liga pro hotel onde ela está e consegue falar com a Lina, que diz emocionada que quer vê-lo. Eles se encontram e passam a noite juntos. Quando a viagem acaba e eles estão de volta, enquanto estão no carro, o grupo criminoso bate no carro do Barry, a Lina fica ferida e o Barry desce do carro. Impressionantemente, ele dá uma surra em todos eles. Barry
leva a Lina pro hospital, mas acaba indo embora. Vai pra sua oficina e liga pra aquela agência de telesexo pedindo explicações sobre o que aconteceu. Ela transfere a ligação pro chefão, que começa uma discussão com Barry dizendo que ele não tem nada a ver com isso e que o seu negócio é legítimo. Barry descobre o endereço do cara e vai confrontar o chefão. Mas depois de dizer todas as verdades em sua cara, ele finalmente vai embora. Agora ele corre para sua oficina, pega o piano e vai pro apartamento da Lina. Lá, ele pede desculpas por ter deixado ela no hospital sozinha e revela a verdade sobre o que tinha feito ligando pro telesexo e toda aquela história. Eles se beijam e o filme termina com o Barry tocando o piano junto com a Lina. É uma história de amor um pouco confusa, que te faz questionar algumas coisas. A personalidade peculiar do Barry e a motivação da Lina em querer conhecê-lo tanto. O piano, que chegou do nada na vida do Barry, representa o amor, que muitas das vezes também chega do nada, como foi nesse caso com a Lina. Quando o Barry encontra o piano, ele não sabe tocá-lo direito, mas mesmo assim, ele tenta. Isso simboliza sua tentativa de se comunicar emocionalmente de um jeito que não seja através de violência ou do simples silêncio. Diferente das explosões que ele tem durante o filme, o piano oferece uma forma harmônica e uma forma diferente de expressão. O instrumento também funciona como um objeto de conexão com a Lina. É através do piano que o Barry começa a transformar esse caos interno em algo mais organizado. A música vira um canal entre o amor que ele sente e a dificuldade que ele tem de expressar isso. Visualmente, o piano contrasta com aquele ambiente industrial, frio e repetitivo da vida do Barry, e também representa a sensibilidade dentro de um homem que encontra o amor como algo estranho, inesperado, porém esperançoso para a sua vida, que surge no meio do cotidiano mais banal que possa existir.